atenção, irmãos, nós estamos diante de uma carta muito breve, muito rápida, um só capítulo com 25 versículos, né? E Paulo aqui, né, na verdade, Paulo a escreve. Em que período ele a escreve? Ele escreve por volta de 60 a 62 depois de Cristo, justamente quando ele cumpre ali a sua primeira prisão em Roma, cujo destinatário desta carta, porque toda carta é assim, né? Eu sou do tempo da carta, tinha um remetente, né? Tinha o destinatário e tinha um assunto, né? Pois bem, o destinatário aqui nada mais é do que Filemão. E quem era Filemão? Filemão era um grego convertido ao cristianismo, inclusive Paulo foi que pregou a ele, né? E além do mais, a toda a sua casa também servia ao Senhor, né? De Filemão, e a casa dele também era um braço lá de uma igreja, seja como for, né? O assunto em pauta, irmãos, é justamente Onésimo. E quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemão, que conta a narrativa textual, que ele dá um prejuízo a Filemão e foge, ele rouba, ele dá um prejuízo, certamente financeiro, e ele vai justamente para Roma. E Roma naquela época, irmão, era berço de tudo que não presta, tinha em Roma. Então, iam para lá. Interessante dizer, irmãos, que Paulo ele escreve esta carta já direcionado pelo Espírito Santo. E aí a gente já começa a entender, irmãos, que Deus tem um propósito nesta narrativa, né? É muito rápido esse texto, porém, voltando ao assunto, o que marca essa carta, na verdade, são dois assuntos básicos. Paulo pede a Filemão que perdoe primeiro Onésimo, o seu escravo que lhe rouba e foge. Segundo, que ele peça que o receba com o amor de Cristo, porque agora ele é convertido ao Evangelho. A narrativa textual, e a gente vai olhar isso rapidamente, nos mostra que, mesmo sem saber, Onésimo estava andando, né, nas suas andanças, digamos assim, mas Deus estava no controle de tudo. Embora nós achássemos, né, que Onésimo esteja perdido e em fuga, mas permita-me dizer nesta noite para você, meu irmão e minha irmã, Deus estava no controle. Aleluia, né? Quando ele pergunta por que ele fugiu, na verdade, quando Paulo ele faz essa pergunta nesse versículo 1, bem pode ser, na verdade, Paulo está dizendo para Filemão o seguinte: por que Onésimo fugiu? Será que não foi providência divina ele fugir? Mesmo ele fugindo, Deus está no controle, Filemão. Acalma o teu coração, né? A narrativa não mostra por que é que ele fugiu. Infelizmente ele pega e foge. Certamente ele dá um prejuízo a Filemão, mas não diz o porquê. Certamente, né, Filemão, se o encontrasse, e naquela época, irmão, escravo fujão, ele pagava com a vida. Ele era açoitado até a morte, quando não morria direto. Mas, voltando ao texto, interessante dizer que lá em Roma, Onésimo, ele vai ser pego. E uma vez pego, ele vai ser preso. E preso, ele vai parar numa cela. E nessa cela, dentro desta prisão, ele encontra nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. E ali o apóstolo Paulo conversa com ele. E ali, Onésimo tem um encontro com Cristo, tem um encontro com o Evangelho e se converte. Já pensou, irmão? Paulo pregando para mim e para você, assim, tete a tete. E com certeza ele teve tempo para isso, dentro de uma prisão. Não é coincidência. Para o mundo aí fora, as pessoas podem achar nessa narrativa um texto bacana, uma literatura legal, onde Onésimo vai encontrar Paulo, o enredo era este. Mas para nós que cremos na Bíblia, irmãos, não é coincidência, isso é providência de Deus. Foi cantado aqui pelas irmãs, isso é coisa de Deus. Então, irmãos, na verdade, o que o Onésimo não sabia é que Deus estava direcionando a ele, que o Espírito Santo estava levando-o ao encontro do homem que iria falar de Cristo para ele. Aleluia! E muitas vezes, irmão, nós achamos
que as coisas fogem do controle, que perdemos a rédea da situação. Mas permita-me dizer, o nosso Deus, o Deus que nós louvamos aqui, irmãos, o Deus que nós cantamos, Ele não perde o controle da situação. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia, Ele não perde, irmãos. Aquilo que parecia perda, na verdade é ganho. Aquilo muitas vezes, irmãos, que parecia difícil ou impossível acontecer aos homens, para o nosso Deus não é difícil nem impossível. E a primeira lição que nós podemos extrair dessa narrativa rápida, irmãos, é o seguinte: é a providência de Deus. Deus estava providenciando na vida de Onésimo, sem ele saber, irmãos. E os caminhos do Senhor, muitas vezes, não é de amor, irmãos. Quando Deus tem um propósito, quando o Espírito Santo tem um propósito de nos levar à presença de Deus, muitas vezes os nossos caminhos não são amáveis, mas o Senhor cuida. Lembra de Jonas? Deus tinha um propósito com Jonas. Filemão, Deus tinha um propósito com Filemão, e nós vamos ver isso daqui a pouco. E aqui ele já começava a trabalhar, irmãos, né? Demonstra então que Deus, através do Espírito Santo, já estava conduzindo Onésimo a encontrar Paulo. E uma vez encontrando Paulo na prisão, Paulo fala do Evangelho, assim como mudar a vida de Paulo, que era Saulo, o grande perseguidor da igreja. Onésimo tem um encontro com Cristo, e ali ele muda a sua mentalidade, muda o seu coração e se converte ao Senhor. E eu pergunto, é coincidência? Não, também não é jesuscidência. Isso é um crime falar isso na língua portuguesa, permita-me dizer, porque não existe essa palavra, irmãos. O que existe na verdade é providência de Deus. Fala para o teu irmão, irmão, calma, irmão, tudo tem a providência de Deus. Aleluia. Que muitas vezes nós olhamos esse texto e vamos, o escravo fujão, meteu o pé, como diz o jovem, né? Está fugindo e tal, coisa e tal, mas Deus já estava direcionando-o para aquilo que ele tinha adiante, o propósito que ele tinha adiante na vida de Onésimo. E não só na vida de Onésimo, ele vai trabalhar também em Filemão, e a gente vai ver isso no texto. Amém? Glória a Deus por isso. A segunda lição que nós aprendemos, que eu rascunhei aqui para a gente trabalhar nessa noite, está no versículo 11, que diz assim: no qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Ele está falando de Onésimo. Paulo escreve a carta a Filemão, né? E ele informa isso, que antes ele era um sujeito inútil. Por que inútil? Porque o que adianta ter um escravo se ele está fugindo? Nada, para nada serve. Logo, ele é inútil. Porém, mais adiante, ele se tornará muito útil a ti, Filemão. Muito útil para ti, Filemão. E é muito mais para mim e também na obra do Senhor. E a gente vai ver isso, irmãos. Eu estava rascunhando isso, eu falei, meu Deus, que maravilha. E aí a gente vê aqui, irmãos, essa segunda lição, que o poder de Deus, né? Onésimo, escravo fujão, mal sabia ele, irmãos, que Deus já estava trabalhando. Não se diz o motivo pelo qual ele fugiu, certamente ele estava insatisfeito com alguma coisa, e aí quem diga o coração dele esteja um pouco amargurado, mas fato é que ele tem um encontro com Cristo, e ali Cristo muda a vida dele, irmãos. Ô igreja, glória a Deus, ele se torna uma nova criatura. A Bíblia informa para mim e para ti, meu irmão, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E Onésimo está vivenciando isso. E Paulo está escrevendo a Filemão, falou, olha, por enquanto ele era inútil, mas ele vai ser útil para ti, muito mais para mim. E a gente vai ver o porquê que é muito mais para Paulo, irmãos. Aleluia. Mas vale dizer o seguinte, né, que não existe, irmãos, nada complicado para o nosso Deus. Foi cantado aqui. Das situações mais simples, as mais complicadas,
Deus tem o seu poder para resolver, irmãos. Deus tem o poder para mudar aquele escravo reclamão, aquele escravo, digamos assim, fujão. Ele agora já não é mais tão fugitivo, ou melhor dizendo, ele muda o seu coração. Há uma metanoia, ele muda a mentalidade, ele entende que o evangelho é viver em novidade de vida. Por isso ele é recomendável a voltar a falar com Filemon, a procurá-lo, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas é interessante dizer que Deus muda, irmão, é poder de Deus, é poder de Deus. Sabe aquele teu filho, irmão? Oh, glória a Deus, que é rebelde, ele vai ser bênção. Sabe por quê? Porque Deus muda. Sabe aquela tua filha que reclama e às vezes te responde? Calma, meu irmão, Deus vai usar no ministério de louvor, com certeza. Se você crê no poder de Deus, ele vai mudar. Sabe aquele teu marido, minha irmã, que fala mal do evangelho, que é difícil de lidar, meu irmão? Ele vai ser pregador da palavra. Tiro por mim, meu irmão, olha eu aqui. Quem era eu? Só a misericórdia de Deus para hoje estar aqui, trazendo a vocês essa leitura. Sabe aquela esposa inconsequente, irmã, que reclama e às vezes não edifica o lar? Deus pode mudar e trazê-la para o ministério de oração. Mulheres de joelho, conforme eu vejo aqui às terças, quando eu chego, estão aqui orando, estão aqui buscando. Deus pode fazer porque é poder de Deus. Tendo propósito na vida das pessoas, ou dessas pessoas, assim como teve na vida de Onésimo, Deus muda coração, sim. Por isso, meu irmão, minha irmã, não limite o poder de Deus. É impossível para mim, para você, mas para Deus não há impossível. Não há impossível. Enquanto há esperança, Deus transforma as vidas irrecuperáveis. Irrecuperáveis, irmãos. Há muito tempo eu fui pregar lá em Campo Grande. Ela pregou aqui, uma pastora, e me convidou, não sei o que ela viu em mim, irmão, vai lá pregar. Eu digo, oh, Jesus, misericórdia. Eu fui, pedi permissão ao pastor presidente, fui lá. Irmão, depois do culto a gente conversando, e ela disse que ela era ex-satanista, irmão. Meu Deus do céu. Eu falei assim, meu Senhor da glória, meu Pai. E ela tratou tão bem as crianças, os netinhos dela, pegou no colo, um amor maravilhoso. E ela falava assim, você não crê, né? Você não acreditaria, porque tempos atrás servia eu a outros espíritos, e à noite nós saíamos para dar quentinha na rua. Eu digo, oh, irmã, que bom, né? Ela falou, não, só que a gente pegava as crianças, pois bem, lá ela falava, e a gente oferecia a fulano. O fulano aparecia aqui assim, eu travava um punhal no coração da criança. Meu Deus, eu falava assim, que isso, irmã? Ela falou assim, é poder de Deus. É Deus que muda, é Deus que transforma, irmãos. Camarada, às vezes ninguém dá nada por ele, como era o caso de Onésimo. Ninguém ia recomendar Onésimo para ser escravo na casa de ninguém. E às vezes a pessoa olha e fala, isso aí não vale nada. Ih, rapaz, isso aí não vale nada, não. Isso aí, ó, é escória. É escória para nós, que limitamos o poder de Deus. Mas para Deus não tem impossível. Ele muda, irmãos. Ele muda. Ele fez do escravo, irmãos. Ele fez do escravo sentar à mesa com seu dono. É só Deus que faz isso. Aleluia. Não tenha dúvida disso, meus irmãos. Minha irmã, maravilha. Deus trabalha. Eu conheço pessoas que eram difíceis, que falavam assim, eu, crente, tá maluco? Hoje são pregadores da palavra, irmão. Eu mesmo dizia, eu domingo andar de terno, tá maluco? Eu? Ah, não vou andar, ah, não. É porque eu não conhecia esse Deus que nós conhecemos agora, irmãos, que muda a situação. Calma, meu irmão, calma, minha irmã. Deus está no controle. Deus está agindo, meu irmão. Nada sai do controle dele, irmãos. Às vezes nós achamos que perdemos a rédea da situação, mas calma. Quem disse que é para você botar a mão? Quem disse que é para você fazer? Descansa no Senhor.
Descansa no Senhor, porque Ele não perdeu e não perde, meu irmão. Ele conhece o diâmetro do nosso globo ocular, irmãos. Aleluia. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele é dono do amanhã. O tempo para o Senhor é linear. Não tenha, vou esperar anoitecer para amanhecer o galo cantar para ver o dia de amanhã. Não. Não existe isso para Deus. Ele está lá, está cá, está onde Ele quiser, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Andando no texto aqui, irmão, mais um pouco, versículo 12. E ele diz assim: e tu torna a recebê-lo como as minhas estranhas. Na verdade, Paulo está recomendando que Filemão receba Onésimo, mas receba com amor, porque agora Onésimo já é uma pessoa de consideração. Ele gostou de Onésimo. Onésimo passou a ser então irmão em Cristo. Ele pede, olha, recebe, não mais como escravo, mas como irmão de fé, que aliás é muito difícil, né, irmão? Na verdade é complicado, mas fato é que o Filemão, além de ter propriedades, ele também, me parece, o texto, e eu andei pesquisando, dando uma olhadinha, ele tinha alguns escravos, e o que parece, ele não era ruim para com os escravos, porém a gente não sabe, volto a te dizer, a narrativa bíblica não mostra. Por que Onésimo foge? Por que ele mete o pé e ainda dá prejuízo a Filemão? Mas fato é o seguinte, que na verdade, irmão, Paulo escreve a Filemão pedindo, olha, Filemão, se restaura com ele, restabeleça a sua amizade com ele, mas o receba no amor de Cristo, porque agora ele me é muito útil, porque ele converteu-se ao Evangelho, né? Converteu-se ao Senhor. Então, na verdade, irmãos, ele pede para recebê-lo como receberia Paulo, com todo o amor. Mas vale dizer o seguinte, irmãos, que mesmo assim, ele dá um prejuízo a Filemão. Paulo recomenda a Onésimo que ele vá se reconciliar com Filemão, que peça perdão, né? Porém, existe um prejuízo que ele dará a Filemão, que Paulo não pede perdão por isso. O que ele fala no versículo 18, ele diz assim, olha, se alguma coisa ele te prejudicou, põe na minha conta. Na verdade, ele está querendo exercitar aqui com Onésimo o seguinte, meu irmão, você agora aceitou Jesus, amém, a nova criatura, mas você deixou pendências lá atrás. Existem, irmão, pendências que nós precisamos acertar. Eu aceitei Jesus, sou nova criatura, amém, Deus perdoou, irmão, é de coração, mas existem rastros lá atrás, que muitos daqueles que não eram evangélicos, que fizeram coisas de ruim, que precisam acertar pendências, irmãos. Deus perdoa, amém, mas e a pessoa que nós machucamos? E o ofendido lá atrás, irmão? Precisamos voltar e acertar isso. Era isso que Paulo estava falando para Onésimo. Maravilha, você está perdoado por Filemão, mas você tem que voltar lá e acertar as pendências. Aceitei Jesus, amém. E as coisas do passado, que eu fiz de errado, meu irmão, eu precisei voltar lá atrás e falar assim, você me perdoa? Deixa eu restaurar isso, porque é muito difícil quem ofende pedir perdão ao ofendido. E isso é um exercício, irmãos. Isso é um exercício do Evangelho. Às vezes, tem pessoas que cometeram situações lá fora, lá atrás, hoje são novo convertido em Cristo Jesus, glória a Deus por isso, mas às vezes não resolveu pendências lá atrás, não voltou lá atrás para pedir perdão, ou quem sabe perdoar, irmãos, ou quem sabe restaurar aquilo que fez de errado. Lógico que nós não podemos mudar o passado, mas podemos amenizar as consequências no presente, irmãos. Por isso podemos voltar lá sim, e devemos. E eu estava rascunhando isso, o Espírito Santo falou isso no meu coração, irmãos. Sabe por que ainda tem muita gente dentro da minha casa que ainda não tem um relacionamento pleno comigo, irmãos? Porque não acertaram pendências lá atrás. Aleluia.
A psicologia diz que parece que é um casco de tartaruga pesado que ele está se arrastando, ele está carregando aquilo e não desenvolve uma vida plena em Cristo Jesus. Louva ao Senhor, canta ao Senhor, está bem aqui, mas ainda precisa restaurar situações que foram deixadas lá atrás, questões mal resolvidas. Eu precisei voltar a São Paulo e conversar com meu pai, porque um dia ele me escreveu, eu volto a dizer que eu sou o tempo da carta, e ele falou assim para mim: o dia que você conhecer Jesus, você me perdoa. E a gente jovem, dono da razão, né, acha que tudo tem que ser no meu tempo e na minha forma. Ele não admite quando pessoas mais velhas do que nós, às vezes dão um deslize, porque nós nos julgamos dono da verdade. Complicado, irmãos. Enquanto eu não aprendi isso, eu não tinha paz no coração. E muitos dentro da casa, desculpa dizer, irmãos, desculpa dizer, muitos dentro da casa do Senhor ainda não têm uma vida espiritual plena, porque não reparou situações lá no passado. Seja qual for, irmãos, seja qual for, precisamos, e Paulo aqui, ele recomenda que o faça isso. Qual é a pendência, meu irmão, minha irmã, que ainda falta resolver? Você já parou para pensar? Já paramos para pensar, irmãos? Quem sabe essa mensagem aqui, irmãos, veio ao encontro de algum coração nesta noite, que estava precisando destravar isso, irmão, para que possamos ter uma vida plena no Senhor, irmãos. Quem sabe nesta noite, existem pessoas que ainda não resolveram situações lá atrás, e às vezes, irmão, é só dar o perdão, mas é muito difícil, né? É muito difícil. Filemão vivenciou isso. Um escravo que estava com ele ali, que na verdade me parece que ele cospe no prato que comeu, dá um cheiro de ingratidão, né? Dá uma dor, né? Quem já foi injustiçado, irmão? Quem já sentiu a dor da injustiça? E da ingratidão, quem já sentiu a dor da ingratidão? É cruel, não é cruel? É cruel. Mas a palavra de Deus nos informa, meus irmãos, que a vida cristã, ela é permeada de perdão, aleluia, aleluia, e de amor, irmãos. Amor e perdão, eles estão na mesma moeda. De um lado você perdoa, de outro lado você ama. Se eu amo, logo perdoo. Se eu perdoo, porque eu amo. E só pode amar quem tem o amor de Cristo no coração, irmãos. Porque é difícil. Eu já falei isso aqui, é muito difícil perdoar. E às vezes é muito difícil também pedir perdão. Errado. Me perdoe. Mas precisamos exercitar isso para que tenhamos uma vida plena, espiritualmente falando, com Cristo Jesus. E aqui, nessa terceira pendência, né, nessa terceira lição, ele nos fala sobre isso. Ele recomenda que façamos isso, irmãos. É complicado, é muito difícil, irmãos. É muito difícil. Às vezes tem situações que nos impedem de nós avançarmos, porque existem pendências. Às vezes por vergonha, né, irmão? Falar, eu vou pedir vergonha, rapaz, e agora? Como é que eu vou? Como é que eu farei? Faça. Não espere, irmão, faça. Se Deus está falando com você, se essa palavra está falando contigo, meu irmão, a minha irmã, não deixe para o mês que vem fazer isso, não. Faça o mais breve possível, porque o amanhã pode não existir. Eu não estou fazendo terrorismo psicológico, não. É que a gente não sabe a oportunidade que nós temos, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nós estamos. Sabe lá se iremos deitar, sabe lá se chegaremos em casa. A gente espera que Deus nos guarde, porque existe um propósito em tudo isso. Mas Paulo, ele recomenda a Onésimo, falou, olha, Onésimo, Filemão vai te perdoar sim, está tudo beleza, eu não vou pagar a tua dívida, porque existem situações, irmãos, que você mesmo, nós mesmos, temos que saudá-la. Deus não vai fazer o papel que nos cabe de pedir perdão às vezes, de acertar coisas do passado. Ele simplesmente, através do seu Espírito, ele fala aos nossos corações, vai, faça, ainda dá tempo, vai lá, peça perdão,
acerta aquela situação, reconheça aquele filho bastardo. Meu Deus, reconheça essa situação, porque eu quero te usar, eu quero que você tenha vida plena comigo, aleluia, é isso que Deus quer nas nossas vidas, irmãos, e Paulo recomenda a Onésimo que o faça, e ele sem perda de tempo ele irá fazer, irmãos. A narrativa textual, o pastor Robson leu aqui, não mostra esses pormenores, mas nos dá a capacidade de inferir no texto, de entender que, até porque nós iremos ver mais adiante o que acontecera com Onésimo, como ele foi útil na obra do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Eu sei que é difícil dar glória, irmão, mas nós precisamos. A palavra é boa, ela falou comigo, ela cortou comigo, irmão. Eu falei, meu Deus, era só para trazer um estudo, Senhor, não posso me aprofundar nisso, mas o Senhor falou e eu escrevo. Sabe por quê, irmão? Eu cansei de ser desobediente e quebrar a cara e pagar o preço. Sabe por quê? Porque eu confiava em mim. Sujeito besta, né? Ah, que isso? Quem? Não, eu. E Deus falou, enquanto você não descer, eu não falo contigo. Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Andando aqui. Maravilha, aleluia, aleluia. Quarta lição que nós aprendemos com essa carta, pelo menos é que eu anotei aqui, para a gente trabalhar isso, irmãos, para trabalhar isso. Provavelmente Filemão deva ter sido um bom patrão, não tenha dúvida disso, mas o fato é que Deus quer tratar o nosso senso de justiça. E às vezes, irmão, nós que somos ofendidos, e às vezes nós que ofendemos, precisamos entender, irmãos, e precisamos restaurar as mágoas que foram deixadas. E muitas vezes, nós nos achamos donos de si, conforme eu falei agora há pouco, que é muito difícil eu me rebaixar para pedir perdão, eu voltar atrás numa situação que eu achava que estava certo, é muito difícil. Mas Paulo recomenda a Onésimo, mais uma vez, volte lá, se acerte com Filemão, se acerte com ele. Eu não sei porque a Bíblia não mostra isso, quanto tempo levou para os dois se acertarem, irmãos. Mas vale ressaltar que os dois se acertaram. Deus usou de providência divina, Deus usou Paulo como intermediário, para reatar uma situação entre patrão, entre empregado, né, senhor e servo. E ele diz mais, olha, não olhe mais Onésimo como mais um irmão, não. Olhe vocês dois agora, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. O evangelho é interessante porque ele quebra barreiras, irmãos. Ele quebra paradigmas. O verdadeiro evangelho, ele não vê situação financeira, não vê situação cultural, ele não nos separa devido a isso, não, cor de pele, cor de situação, não, o verdadeiro evangelho não faz isso. O próprio Jesus, meu irmão, ele veio desfazer barreiras que muitas vezes nós fazemos, irmãos, que nós criamos por uma questão de modismo, por uma questão de autossuficiência. Eu não vou perdoar porque não compete a mim, é ele que está me devendo, então ele vem aqui me pedir perdão. Ô irmão, enquanto nós agimos assim na terra, estaremos distantes do propósito de Deus. Como queremos entrar no céu, irmão? Ah, mas eu não cometo pecado. A Bíblia nos orienta que aquele que sabe fazer o bem e não faz, pecador se torna, irmãos. Foi listado uma vez aqui, o pastor José Carlos delineou uma série de pecados que muitas vezes a gente nem conhece na Bíblia, porém um deles é este: tu sabes fazer o bem, e por que não faz, irmãos? O que te impede? Tu não conheces o Espírito Santo, ele não fala no teu coração, e às vezes nós estamos tão preocupados, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, que esquece de fazer o simples, que é dar o amor a quem precisa, de quebrar barreiras. É lógico, dependendo da situação, existe classes, né? Dentro de um trabalho, dentro disso, dentro daquilo outro, mas todos nós somos Cristo Jesus.
Todos nós somos da igreja de Jesus. Eu conheci uma da igreja que eu era anteriormente, bem lá atrás, eu conheci uma jovem senhora. Ela era juíza federal, tá, irmão? Juíza, ela não sabia fazer café, e ela ia para a cantina, o pessoal, essa irmã não sabe fazer café, papapá. Ela não gostava que o pastor anunciasse ela como juíza. Quietinha, na dela, irmão. O pessoal, essa irmã aí não sabe fazer nada, não sabe fazer aquilo. E alguém falou assim, olha, mas se ela assinar um papel, tua vida pode complicar. Mas ela andava no nosso meio, irmãos, como irmã em Cristo Jesus. Irmã, varre aqui, ela varro. Irmã, a senhora tirou o papel do banheiro? Não, então tira. Eu cheguei aqui, a gente tinha uma escala de banheiro, lembra? Quem lembra disso? Lembra, Walter? Né? A gente limpava o banheiro. Tinha a escala de motorista, o pastor emprestava o carro dele e a gente ia buscar as pessoas em casa. Eu dirigi? Não vim para a igreja para dirigir. Está na obra, irmão. Tu levantou a mão para o evangelho. É obra do Senhor. Então seja um na obra do Senhor. Sejamos um no corpo de Cristo, união. Era isso que Paulo estava falando para Onésimo e para Filemão, que agora você não é servo e nem escravo. Os dois são os mesmos agora, são irmãos em Cristo Jesus. Lá fora tudo bem, eu vou visitar o deputado, vou fulano, lá fora mas aqui dentro é servo. E se não se comportar como servo, não serve para estar nas fileiras do evangelho. Aleluia. Quer honra? Então honre. Aleluia. Aleluia. Quer levantar para ensinar? Então sente para ouvir. Aleluia. Infelizmente não vivemos isso por aí afora. Mas eu louvo a Deus por nossa igreja, irmão. Eu louvo a Deus pelos pastores que nós temos. Eu louvo a Deus pela liturgia que nós aprendemos, irmãos. Como se aprende, irmãos? E precisamos aprender. Precisamos ser úteis na obra do Senhor. Fazemos ao Senhor, irmãos. Eu não faço para líder ver, nem para A, nem para B, e nem para aparecer na foto. Não deve ser assim. É para a obra do Senhor. Eu tenho que tratar o irmão, porque ele é o meu irmão em Cristo Jesus. Independente disso ou daquilo, independente de Onésimo ter roubado, ou ter furtado, ou ter causado prejuízo a Filemão, Paulo diz a ele, você deve recebê-lo como irmão em Cristo, que agora você não tem mais isso. Não há mais barreiras para quem vive o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Somos irmãos em Cristo Jesus. Lá fora sim, lá fora é isso, aquilo outro. Vou lá na empresa do irmão, é isso, aquilo outro. Mas dentro da casa do Senhor é servo. Somos irmãos em Cristo. Não há barreira cultural. Eu não falo com o irmão Reinaldo porque ele tem nariz em pé. Porque não, pode falar comigo, irmãos. Eu sou tão natural quanto você. Eu também choro igual a você. Eu também sinto dor igual a você. Nada nos difere aqui dentro e nem lá fora, irmãos. Aleluia. Temos que parar com isso, irmãos. É isso que Paulo estava dizendo. Não tem mais divisão, não tem mais barreira. Não tem que haver mais barreira. E esse nosso senso de autojustiça, irmão, tem que acabar. É isso que ele falava. Onésimo, Filemão, não se ponha mais no papel de patrão. Receba-o como irmão em Cristo Jesus, não subjugando, não olhando de cima para baixo. E Onésimo, você levante a cabeça e vai falar com Filemão. Não se olhe de baixo como um miserável, não. Agora você é crente, agora você também é irmão, faz parte da igreja do Senhor, irmãos. Se você está pensando no teu coração, irmão, se essa palavra está mexendo contigo, vai remoendo isso. Vai trabalhando isso, que às vezes precisamos ouvir palavras, irmão, para destravar, para nos mexer, para nos confrontar. Porque o evangelho não é aquele que fica batendo pau, tapinha nas suas costas, não, irmão. Não, é aquele que confronta o seu eu. O seu eu, fala, meu Senhor da glória, diante do teu evangelho, Senhor, como eu estou me comportando. O pastor fala isso para a gente, irmão. Se comparar com outros que estão aí fora, nós estamos bem abertos. Porque nós temos palavra, estamos ali no evangelho. Mas quando a gente se compara com o evangelho de Cristo, fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Será que eu estou sendo esse servo fiel?
Será que eu estou me humilhando a ponto de... Ah, pastor, não quero isso não. Ah, não. Congregação dos varões, ah, não. Eu vou ficar na cozinha, ah, não. Quero sair na foto. Deixa de infantilidade, irmão. Vamos viver o evangelho de Cristo. Está precisando de mim? Aonde é? Eis-me aqui. Aqui, ó, o presbítero Jorge me chamou há muito tempo. Irmão Reinaldo, você me ajuda lá na galinha? Ajudo. Estou aqui para ajudar, para fazer obra. Estou aqui para escolher lugar, não, irmão. Quer escolher lugar? Você está no lugar errado, não é no evangelho, não. Se o evangelho te escolheu, e se você conhece o verdadeiro evangelho, você vai aonde Deus manda e aonde precisa ser. Paulo estava lá na prisão. Você acha que Paulo queria estar na prisão, irmão? Você acha que ele queria estar? Mas havia um propósito. Havia um propósito. E lá ele fala a Onésimo. E nós vamos vendo aqui. Deixa eu seguir, irmãos. Aleluia. Muitas pessoas, infelizmente, querem se auto-justificar. E ele vai trabalhar isso. Esta carta, essa epístola, ela vem trabalhando esses pontos. E por último, a quinta lição, versículo 15, finalzinho do 15, 16, diz assim: e o que recebas para sempre, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto a ti, assim na carne como no Senhor. Na verdade, Paulo está informando a Filemão que Onésimo será um vaso muito usado na obra do Senhor. E a gente vai ver a excelência do Evangelho. É essa lição que ela nos dá. Por que a excelência do Evangelho, irmãos? Por que isso? Porque ele transformou um escravo em irmão em Cristo Jesus. E mais do que isso, irmãos, e mais do que isso, ele diz o seguinte, que receba-o como família. E receber como na família, irmãos, nesta época, é época de separação, porque havia a tradição judaica, a romana, a grega. Pagão não se juntava com cristão, mulher se separava de homem, separados, cada qual no seu lugar, gentios e judeus de um lado. Havia muita tradição. E receber um escravo dentro de casa, assentar à mesa com ele e fazer parte da sua família era um escândalo. Mas é isso que ele recomenda. É isso que o Evangelho, a gente às vezes não entende, irmão. De tratar o irmão com excelência, de tratar aqueles como irmão em Cristo Jesus. E esta carta mostra isso, que Jesus ele veio te fazer isso. O seu Evangelho, o Evangelho de Cristo veio detonar, veio quebrar, veio extinguir, irmãos, as barreiras que muitas vezes foram criadas e são criadas por aí. E muitas vezes isso dá problema na família. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que aquele homem, aquele escravo que era desertor e ladrão, hoje já não é mais desertor. Apesar de ter sido, ele agora faz parte da família de Cristo. Olha a excelência do Evangelho, irmão, que traz pessoas que eram caídas, pessoas que eram à margem da sociedade, à margem da lei, hoje são pessoas de bem, pelo poder da palavra de Deus, acertaram pendências anteriores, irmãos, hoje encaminham de cabeça erguida no Evangelho, tendo um pleno relacionamento com o Espírito Santo de Deus, é usado na obra poderosamente, assim como Onésimo está sendo usado, irmãos. Assim como Onésimo foi usado, aleluia, é poder de Deus, é a excelência do Evangelho que transforma, irmãos. Quantas pessoas você conhece? Bota a mão na consciência aí. Ah, se não fosse o Evangelho de Cristo. Ah, se não fosse Cristo Jesus. Ah, se aquele homem não se rendesse ao Evangelho. Excelência. Basta cada um olhar no espelho. É a maior terapia, a psicologia fala isso. Você já falou com você mesmo diante do espelho? É um exercício muito bom, irmãos. E ali você conversa com o seu verdadeiro eu, Fala, Senhor, o que eu preciso melhorar? Você está pisando na bola nisso, eu preciso me acertar nisso. O Senhor está vendo as nossas conversas, porque Ele é onipresente. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Antes de você abrir a boca, Ele sabe o que está no teu coração. Ele sabe o que há no nosso coração, irmão.
Então não se engane, Deus não se deixa enganar. Nós é que nos enganamos, achamos que nada. Estou na minha, ninguém está vendo, você tem certeza disso? Eu não teria tanta certeza disso. Mas voltando aqui, irmãos, então não há barreiras. E vai dizer o seguinte, mais interessante dizer, irmãos, mais interessante, eu estava vendo essa pesquisa, que mais adiante, olha a excelência do Evangelho, o poder de Deus, irmãos. Ele transforma aquele escravo, ele volta ao convívio de Onésimo, ou de Filemão, ele é aceito como irmão em Cristo Jesus. Mas interessante dizer que, para Paulo, quem entregou as cartas de Paulo a Éfeso e a Colossenses, vocês sabiam quem foi? Onésimo. Onésimo foi o mensageiro. Não se sabe o tempo que ele ficou preso, não está relato, mas alguns teólogos mostram para nós, através de algumas pesquisas, que Onésimo foi quem levou as cartas. Olha como ele começou a ser útil no Evangelho. E mais adiante, há cerca de 50 anos depois de Paulo já até morreu. Existe aqui um líder de uma igreja chamado Inácio. Ele escreve uma carta ao bispo da igreja de Efésio, cujo nome é Onésimo. Irmãos, olha o poder do Evangelho, irmão. Olha a excelência do Evangelho, queridos. Meu querido, minha querida, como diz o pastor Manuel. Um homem fugido, sabe lá o que levara a fugir. Por que ele fugiu? Não se sabe. Mas fato é que ele tem um encontro com quem? Com Paulo. Paulo lhe apresenta o Evangelho de mudança, de poder de Deus para mudar. E a excelência do Evangelho é transformar pessoas que não eram para pessoas que são. Pessoas que não eram úteis, eram desprezadas na sociedade, mas hoje têm grande valor, inclusive na sociedade, irmãos. Dentro das nossas casas. É difícil a gente falar daquele marido que é terrível, né? Eu muito me emociono quando eu falo de um testemunho de uma irmã aqui, irmão, uma diaconisa nossa. 20 anos orando pelo abençoado dela. E o camarada era difícil. Sabe o que são 20 anos, irmãos? Quantos anos você tem, filho? Você fez aniversário hoje, né? 24. Sabe o que é 20 anos orando pelo marido? E o camarada difícil? Culto de família. Oh, glória, Deus é bom, né? O poder do Evangelho. Está aqui ela, orando. E aqui na frente está o esposo dela. Ela estava no quadrante, né, que vocês falam, fica aqui. E ela falou, Senhor, quantas madrugadas aquela irmã não dobrou o joelho. Olha o poder do Evangelho, assim como fizera com Onésimo, irmãos. Ele hoje, bispo da igreja, ou naquela época, hoje não, né? E por aí a gente tira essas lições que esta carta, irmão, ela nos traz. Poder do Evangelho, a graça do Evangelho, irmãos. Tratarmos assuntos que deixamos para trás, as pendências. E outras coisas mais que Deus falou conosco, com certeza. E quem sabe nesta noite, irmãos, Deus está falando com cada um de nós, né? Com certeza está falando. E eu fecho dizendo que a história de Onésimo, na verdade, parece uma metáfora para todos nós. Todos nós éramos Onésimos. Fugíamos do nosso verdadeiro Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vivíamos como fugitivos, né? Quem sabe com a vergonha do pecado, por isso fugíamos do Senhor. Interessante dizer, né? Que esse mesmo Senhor que morreu e ressuscitou e que perdoou o meu e o seu pecado, Ele trouxe a vida. Ele passou um pano limpo nas sujeiras do nosso passado. Mas a espera é que nós continuemos a caminhar com Ele, irmão. A única saída que Onésimo tinha era voltar ao seu Senhor, porque senão era morte. Aleluia. Era morte. E muitos, quem sabe, irmãos, estão distantes do Senhor, caminhando para a morte. E Deus fala nessa noite, se você, esta noite, irmão, se sente na pele de Onésimo, volte ao seu Senhor. Se reconcilie com Ele, você que está distante, irmãos. Você que por motivo qualquer, ou seja, o que for, você achou por bem fugir da presença de Deus. Porque às vezes é assim, né, irmão?
A gente está com problema, a gente faz uma coisa, eu não vou orar mais não, deixa como está, eu não quero mais nem falar, e eu não quero mais nem saber, eu já fui da igreja, eu já estive no quadrante, já servi Santa Ceia, mas parece que Deus não está me ouvindo, e o meu problema só vive apertando, então eu não quero mais saber. E às vezes está fugindo do Senhor. Onésimo lhe retornou a ele, porque certamente iria morrer. Então você, muitas vezes, irmão, que você sente nessa situação de Onésimo, mas também existem pessoas aqui, irmãos, que se sente Filemon, que precisa perdoar, irmãos, que precisa aceitar, irmãos, e é muito difícil. Esta carta, irmão, é um trabalho, ele mexe tanto com quem ofendeu, com aquele que foi ofendido, mas em ambas as situações está o Espírito de Deus falando aos nossos corações, irmãos. Volte. Se você está distante, volte. Se você brigou com teu Deus, reconcilie com seu Senhor. E se você precisa liberar perdão, irmão, faça-o. Não deixe o tempo passar, irmãos. Faça o quanto antes, querido, minha querida. Aleluia. E é nessa condição, irmãos, que Deus, Ele trabalha. E assim Deus trabalhou tanto na vida de Onésimo, como na vida de Filemon, queridos. Por quê? Porque Paulo foi um instrumento de Deus para fazer essa reconciliação. Que sejamos nós, quem sabe, aquele que não se enquadrou na situação de Filemon, ou na situação de Onésimo, se enquadre então na de Paulo. Faça a reconciliação entre os irmãos, seja instrumento de Deus, irmãos, para a união do corpo da igreja de Deus, querido. Aleluia, aleluia, porque você não veio aqui à toa. Existe e existiu a providência de Deus para que você estivesse sentado nesta noite, ouvindo o que eu tenho a te falar da parte de Deus, porque de mim eu não tenho nada, a não ser aquilo que Deus manda falar, irmãos. Aquilo que eu mandei, escreve isso, filho, eu escrevo. E quem sabe nessa noite Deus quer trabalhar na tua vida, assim como trabalhou na vida de Onésimo. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus tem sido misericordioso para conosco. Ele tem nos dado oportunidade dia após dia. E essa palavra com certeza ela teve endereço, irmãos. E não deixe para amanhã para tomar uma atitude com o Senhor. Aleluia. E eu quero perguntar nessa noite, antes de entregar o microfone, irmão, existe alguém no nosso meio que porventura está distante do Senhor, ou precisa se reconciliar com o Senhor, que às vezes está de mal com Deus, né? Porque temos disso, né? Faz parte. Às vezes eu estou chateado com Deus, e eu falava, Senhor, eu só vou hoje se o Senhor falar comigo. E a palavra do Senhor é essa hoje para todos nós, para o nosso coração, irmãos. Reconciliação. Aleluia, voltar-se ao seu Senhor, reconhecer o erro, reconhecer que fora dele a morte é certa, irmãos, mas com ele há regozijo, há com ele a mudança de vida, com ele, com Cristo Jesus, a abundância de vida. Vimos o que Filemão aconteceu a ele, irmãos. Ele virou bispo, trabalhou entregando cartas para Paulo, não que ele fosse carteiro, tirando a brincadeira, mas ele foi um mensageiro a levar o evangelho, e mais tarde ele está à frente de uma grande igreja, porque dele soube, como escravo, entender o evangelho, para que mais tarde ficasse de pé, para sustentar pessoas, quem sabe, irmãos, que vai precisar te ouvir, que vai precisar me ouvir. Quem sabe Deus não está preparando, nos preparando, na situação que estamos vivenciando, para um amanhã, porque os propósitos de Deus, eles são insondáveis. Você não conhece, eu não conheço, e Ele revela a quem Ele quer. E precisamos estar prontos para aquilo que Ele tem reservado para nós. Você que nessa noite entendeu essa palavra, você que gostaria de se reconciliar com o Senhor, voltar aos caminhos do Senhor, falou, Senhor, eu preciso mais uma vez me agarrar a Ti. Né? Nós vamos orar, eu vou pedir ao pastor para orar. Posso pedir à igreja a ficar de pé, pastor? Fique de pé, por gentileza. Feche os teus olhos. Esse momento é um momento de você com Deus. É um momento que o Espírito Santo está visitando o teu coração, a tua alma, a tua mente. Quem sabe você precisa perdoar, irmãos.
Quem sabe você precisa abrir o teu coração e falar assim: poxa, eu tenho sido duro com você, meu irmão. Eu tenho sido duro com você, minha filha, meu filho, meu esposo, meu marido. Mas hoje, Deus trouxe essa palavra ao encontro dos nossos corações, irmãos. Para tratarmos disso, para deixarmos de lado, para que tenhamos uma vida plena no Espírito Santo de Deus. Se existe alguém nessa noite, se quiser vir à frente aqui, o pastor irá orar. Aleluia. Se não há, meu irmão, põe a mão no teu coração. Vamos orar ao Senhor, porque com certeza essa palavra falou pelo menos a um coração. Com certeza essa palavra não volta vazia, irmãos. Ela há de trabalhar essa semana. E quem sabe, irmãos, tudo que nós precisamos nessa noite é simplesmente falar assim: Senhor, eu andei distante, eu preciso voltar à tua comunhão. Porque só em ti, Senhor, a excelência do Evangelho. Só em ti, Senhor, existe poder de mudança. Só em ti, Senhor, eu deixo de ser aquilo que todos me julgam, para ser aquilo que o Senhor quer. Aí uma alma, irmãos. Olha aí uma alma voltando ao Senhor. Meu irmão, isso não tem preço. Aleluia. Isso não tem preço, irmãos. Preço nenhum pode pagar aquele que se reconcilia com Deus. Aquele que volta um caminho e reconhece que precisa do Senhor, assim como todos nós. Alguém mais? Alguém que precisa liberar perdão, irmão, por causa de uma ingratidão. Quem sabe até de uma traição, irmão, que é difícil, mas é um exercício que Deus quer que nós façamos. Porque sem isso, irmão, nós não poderemos entrar no céu. Ah, mas eu não perdoo. Então, se você não perdoa, você vai ficar, irmão. Porque o amor e perdão estão na mesma moeda. E aqueles que conhecem ao Senhor, eles perdoam. É difícil, mas precisamos trabalhar isso nos corações. Alguém mais? Não? Então nós vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir ao pastor Natanael, por gentileza, que ore pela esta alma, irmãos. E você que entendeu essa palavra e que recebeu essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, que benção, né, irmão? Nosso irmão José Luiz, de volta ao aprisco, à sua casa, ao seu lar, à sua família. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui para frente, amados. Oh, meu Deus, como estamos felizes pela vida do teu filho, que vimos crescer, que vimos o Senhor o abençoar, e por alguma circunstância o teu filho acabou se afastando, Senhor. Mas hoje ele está retornando para a tua casa, para a tua presença, Senhor. Firma os seus passos, não deixe ele olhar para trás. Por maior que sejam as barreiras, os desafios, as lutas, que ele possa permanecer firmes, porque tu tens uma obra, Senhor, na vida dele. Quem sabe ele hoje veio aqui, Senhor, e esta palavra é para ele. Ele é esse Onésimo, Senhor. Oh, meu Deus, ele é esta pessoa, Senhor, aleluia, que hoje retorna, e tu tens uma obra, assim como tens na vida de Onésimo, para fazer dele um bispo, Senhor, aleluia, para a glória do teu nome. Toma o nosso irmão Zé Luiz em tuas mãos, Senhor, tu sabes das suas necessidades, tu sabes de todas as coisas. Abençoa o Senhor, e que esta palavra que foi ministrada fique também guardada nos nossos corações, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor mais uma vez pela vida do nosso irmão, em nome de